Olá pessoal, sou eu, Mara Peçanha, do projeto Sua Vida Plena e do Conaceb. E eu vou passando aqui rapidinho para trazer para vocês mais uma dica de como aumentar a sua habilidade para ser o criador do teu próprio destino. E o tema de hoje vai ser a ansiedade. O que é a ansiedade? É uma resposta do nosso organismo frente a uma situação de, teoricamente, ameaça. Por que eu disse teoricamente de ameaça? Mais para frente você vai entender que nem sempre o que nos faz sentir ansiedade é uma ameaça. Pode ser, incrivelmente, algo positivo para a nossa vida e para a nossa carreira, inclusive. Então vamos lá, quando você se sentir ansioso, faça algumas perguntas poderosas para esse sentimento. O que está por trás da minha ansiedade? Quando eu sinto ansiedade, o que vem primeiro, o que me faz sentir ansiedade, o que mais, além da ansiedade, eu sinto com aquela situação que para mim é uma situação ameaçadora? Por que eu me sinto tão desconfortável nessa situação? Porque tal fato me faz sentir um desconforto tão grande? E como eu posso me preparar para enfrentar essa ameaça? E aí vem a coisa que eu disse alguns minutos atrás, de que esse sentimento, essa ameaça pode não ser de fato uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva também. Então, na hora que sentir ansiedade, como eu posso me preparar para enfrentar essa ameaça? E o que eu posso aprender com a minha ansiedade? Como pode ser a ansiedade, na verdade? Bom, quando a gente pensa em alguma coisa no futuro que causa ansiedade, na verdade não é o que a gente pensa, mas como a gente pensa. Uma ansiedade pode ser algo que nos fortalece. E como é que isso é possível? Por exemplo, uma pessoa que tem um desconforto em falar em público. Se ele tem uma ansiedade normal, ele se prepara para falar em público. Então ele vai estudar mais, ou ele vai fazer novos cursos, ou ele vai pedir algum amigo que tenha mais facilidade, que já tem essa habilidade para prepará-lo para essa apresentação. Pode ser para uma apresentação, pode ser para uma entrevista, pode ser para falar em público mesmo, para uma pessoa, para muitas pessoas. Então, uma ansiedade normal, uma ansiedade na qual a gente se sente motivado para se preparar para enfrentar uma situação. Tem uma melhora no seu desempenho quando você se prepara para fazer uma apresentação em público. E existe o outro tipo de ansiedade, que é uma ansiedade que nos paralisa, que piora o desempenho, né? Uma pessoa que tem uma entrevista para fazer e fica ansioso a ponto de perder essa entrevista, aí sim é uma ansiedade que não é uma ansiedade normal, é uma ansiedade que ajuda, que apoia, que faz crescer. E aí essa pessoa precisa procurar ajuda para equilibrar essa ansiedade. A gente precisa entender que a ansiedade não é um membro do nosso corpo que pode ser retirado, mas ela pode ser utilizada a nosso favor. Existem muitas opções de cuidar, de tratar essa ansiedade para que a gente possa ter uma vida melhor. E as dicas para isso são a meditação, a yoga, terapias tradicionais e terapias holísticas, acupuntura. E para quem não tem acesso a nenhuma dessas opções de meditação, yoga, terapia, acupuntura, eu posso dar uma dica de um exercício que eu particularmente faço, porque sim, eu sou uma pessoa ansiosa, normalmente, não anormalmente. Eu fico 10 minutinhos em silêncio e me divido em duas partes. A parte que está pensando, porque eu fico em silêncio, mas eu não silencio os meus pensamentos, eu fico observando os meus pensamentos. E aí me divido em duas partes, a parte que pensa e a parte que observa os pensamentos. E é incrível como no final de 5 ou 10 minutos eu já estou mais tranquila, mais capacitada para lidar com aquela ameaça ou com aquela situação que me trouxe alguma ansiedade. Eu estou no final desses 10 minutos me sentindo capaz de encontrar as melhores respostas para aquelas perguntas poderosas que eu fiz e transformar essa ameaça, essa situação que me trouxe algum desconforto, em uma situação que me prepare para viver uma vida melhor, para que na próxima vez em que eu tenha que lidar
com esse leão na minha frente, que eu tome a decisão mais rápida, né? Se eu vou ficar ou se eu vou fugir. E existe uma outra coisa que é extremamente importante fazer no dia a dia para diminuir a nossa ansiedade, que é ser grato. Sempre que nós somos gratos, significa que tivemos algo importante, significativo, positivo em nossas vidas. Então, olhe todos os dias para as coisas positivas que aconteceram no seu dia, seja grato por elas, porque isso vai te trazer contentamento e redução de ansiedade. Um beijo, fiquem em paz, tenham uma ótima noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!